Bom dia, gente. Vamos falar um pouco hoje sobre bacharelado em oceanografia, né? Para vocês que estão preocupados com a formação e atuação do oceanógrafo na sociedade, que estão pensando em seguir essa carreira, segue aqui algumas dicas que espero eu sejam interessantes para vocês do ponto de vista profissional. Primeira coisa, o que é oceanografia, né? Vem do grego, né? Oceanos, oceanos, o grande rio que circunda o mundo, né? Essa ideia que eles tinham antes. E grafo é de escrever. A oceanografia, oceanologia, ciência marinha, é tudo a mesma coisa, tá? Vamos combinar. É o estudo de fenômenos que se processam nos oceanos, principalmente, mas abrange também rios, lagos, estuários, lagoas costeiras e tudo mais, nas formas de vida marinhas, margens continentais e águas interiores. Portanto, é uma ciência multidisciplinar. Vocês percebem que para estudar qualquer uma dessas coisas que eu acabei de enunciar, vai um pouco além de qualquer disciplina específica, mas se refere mais ao conjunto delas. Para que estudar o oceano? Se você olhar a Terra de longe, bem de longe, né, um satélite em órbita, por exemplo, nesse caso de um satélite em órbita geoestacionária, lá longe, 36 mil quilômetros de distância, mesmo escolhendo olhar para a Terra pelo lado das Américas, o que mais aparece aí é azul. A gente gastou mais tinta azul para imprimir essa fotografia do que outra coisa. Então, a Terra é muito mais oceano do que continente. Se isso não for o suficiente para motivar alguém a estudar os oceanos, tem uma série de outros fatores que a gente vai falar um pouquinho aqui. Essencialmente é um enorme corpo d'água que ocupa as depressões da superfície terrestre, sendo que 97% da água do planeta está nos oceanos. A propósito, o segundo colocado é o gelo, no Ártico e na Antártica. Então, nós seres continentais, né, que andam e não nadam, temos essa ideia de que rios são extremamente importantes e tudo mais. Sim, eles são importantes para a gente, mas em termos planetários, o corpo d'água mais importante é o oceano. Tá? Isso sem dúvida nenhuma. 97% é uma proporção razoavelmente grande, né? E esse é um outro jeito de olhar para os oceanos. Os oceanos são aquela enorme porção de água que ocupa esse buraco que vocês estão vendo, tá? Essas bacias que separam ali os continentes. Dá para notar que não é um fundo liso, né? Então tem muito que se estudar a respeito de vários aspectos dos oceanos, inclusive geologia. Bom, isso a gente vai falar um pouco mais tarde. Tá? Vocês têm aí alguns dados a respeito da quantidade de água que nos circunda. A área é essencialmente 70% da área da Terra. A massa é da ordem de bilhão de toneladas, né? Então vamos lá, 1000, milhão, bilhão, são 9 zeros, é 1 bilhão de bilhão, são 9 mais 9 zeros, são 18 zeros. O volume é gigantesco, a profundidade média dos oceanos é da ordem de 4 km, né? 3.796, se você chegar até bem perto da borda. A temperatura média dos oceanos é praticamente 4 graus Celsius, falta um Czinho ali. Tá? Então, em média, o oceano é bem frio. A gente não percebe isso, nossa percepção usual do oceano aí na praia e tal, e ninguém vai na praia quando está 4 graus, né? Salinidade média da hora de 35, né, 34, 48, é um bocado de água, é salgado, e em média é gelado, mas a gente fica só na parte quentinha. Tá? A propósito, é bem velhinha, tá? 4 bilhões de anos. Já se perguntou de onde veio essa água toda? Enfim, outro ponto é que a gente tende a pensar que os continentes são a última bolacha do saquinho, né? A coisa mais importante que tem, porque a gente vive aqui em cima. Mas se notar, Monte Everest não é o monte, a montanha mais alta do planeta, mas se você pensar no Mauna Kea, do pico até a base, ele tem muito mais do que um Everest. Na verdade, é quase 2 Everests, né? Por quê? Porque a base é lá no fundo, é no fundo do mar. Então seria o equivalente a ter uma montanha, se secasse o mar, pelo amor de Deus, não faça isso, mas se secasse o mar, você fica com uma montanha de 10 quilômetros. Então, a nossa perspectiva, ela é muito centrada no continente, né? O fato interessante a respeito da oceanografia é que ela muda o teu jeito de ver o planeta, né? Muda o teu jeito de ver o mundo.
O mundo no sentido bem pé no chão de mundo mesmo, né? Planeta. Os oceanos têm 96,5%, quase 97% da água. Então é água salina, tem uma parte que está no subsolo e tem uma parte que está nos rios, que é água doce, né? Que são aqueles 2,5% aqui em cima. Dessa água doce, a parte que está no subsolo é 30%, ou seja, daqueles 2,5%, 30% está no subsolo, 70%, 68,7% está em geleiras e no gelo polar, né? Gelo continental. Na superfície sobra 1,2%. Então toda essa água doce que você comumente vê em rios e lagos e tudo mais, compõe apenas 1% da água disponível no planeta. Dessa água doce aqui, 70% está nas regiões árticas e antárticas, né, na forma de gelo e de permafrost. Permafrost é gelo congelado no chão. Lagos tem 20%, e por aí vai, até a gente chegar em 3% da água que está na atmosfera. Essa aqui chove na sua cabeça de vez em quando, você fica alegre ou triste, dependendo de se é lavrador ou não. Muito bem. Então, oceanografia é o mesmo que ciências marinhas, é o mesmo que oceanologia, e ela envolve diversas disciplinas, né? Ela integra física, geologia, química, biologia e, de certa forma, engenharia, dependendo do enfoque do curso ou da instituição. Em geral, as instituições que têm um curso de oceanografia têm algo ligado à engenharia oceânica por perto. Pela natureza interdisciplinar e multidisciplinar, ou transdisciplinar, como até é mais charmoso falar, ela está na área de ciências exatas e da Terra. Portanto, se você pretende entrar na oceanografia, saiba que está entrando numa carreira de ciências exatas e da Terra. Certo? Muito bem. Tem 4 grandes áreas, essas são as áreas clássicas: física, geologia, química e biologia. Tá? E quando a gente fala em oceanografia física, oceanografia geológica, química e biológica, significa que você não está estudando física por si só, ou biologia ou química por si só. Mas o oceano tem que ser parte da equação. O oceano tem que ser parte do problema. Né? Não se trata de focar na mecânica dos fluidos, por exemplo, no caso da física, que é a minha especialidade, mas sim na mecânica de fluidos aplicada ao oceano, aplicada a um tipo muito específico de fluido e considerando a fenomenologia, considerando o processo oceanográfico, né? Causas e consequências, até onde isso vai, esse tipo de coisa. Mesma coisa vale para a química, você não vai estudar a natureza do composto químico, mas você vai estudar o papel dele no oceano. Na biologia você não vai estudar o animal, você não vai estudar a 10ª perninha do siri, você vai estudar o papel do siri num ecossistema que fica no mar. Tá? Então tem que se fazer essa diferença para evitar confusões que podem ser um tanto quanto penosas durante um curso de graduação. Oceanografia física, exatamente do que a gente está falando, né? Estuda processos dinâmicos, termodinâmicos, então é movimento de calor envolvidos na circulação das massas d'água. Estuda e observa a dinâmica das ondas, correntes, interações oceano-atmosfera. Então é essencialmente mecânica de fluidos aplicada, tá? Tem a parte termodinâmica e tem a parte de computação, onde se fazem previsões, e principalmente previsões de longo prazo têm sido bastante apresentadas à mídia, apresentadas à imprensa, à medida que há um interesse crescente em mudanças climáticas e mudanças globais. Então isso é mais ou menos o papel da oceanografia física, assim, em alguns segundos. A geológica cuida de questões como a composição do planeta, a mobilidade da crosta, característica de sedimentos, a história dos oceanos, né, a paleooceanografia, que também é muito estudada aqui no Brasil, continentes e clima, né, estudar o passado para se ter uma ideia de como será o futuro, e realiza um grande trabalho de grande interesse público como prospecção de minerais, ou ligados à prospecção de petróleo, gás, minérios diversos, e previsão, acompanhamento, detecção de terremotos e tsunamis. Oceanografia química, como o próprio nome diz, estudam sólidos e gases dissolvidos nos oceanos.
O foco, como eu disse, é o papel disso no oceano. Estuda também suas relações com biologia, geologia e oceanos como um todo. Então tem esse aspecto também ligado à poluição marinha e tudo mais. A oceanografia biológica, por sua vez, estuda os organismos vivos no ambiente marinho, sua ecologia, diversidade, conservação, impacto de poluentes nos organismos, né, isolamento de drogas a partir de espécies marinhas, pesca e aquicultura. Então, novamente, o foco aqui é o organismo no ambiente. Né? Não é o organismo por si só, mas é como o ambiente afeta a vida desse organismo, uma vez que, né, eu já atraí a atenção de vocês para a oceanografia. Vamos ver o que dá para fazer. Onde tem curso de graduação em oceanografia no Brasil. Um pouquinho de história. Então, o primeiro curso de graduação foi criado em oceanologia e foi criado em 1970, há não muito tempo atrás, quero crer, na Fundação Universidade do Rio Grande do Sul, na FURG. Está lá em Rio Grande, é no extremo sul do país. Atualmente, há cursos de graduação em 14 instituições públicas e privadas em todo o território nacional, em geral perto da praia, por razões óbvias, né? Há também cursos correlatos com perfil técnico, não é para oceanografia, mas tem esse aspecto um pouco mais técnico. O Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo é um pouquinho mais recente, dependendo de como você olha para a história dele. Na verdade, ele foi fundado como Instituto de Pesca em 1946, foi incorporado à USP em 51, permaneceu como um instituto apenas de pesquisa, sem alunos dentro, né, até 1973, quando foram criados os cursos de pós-graduação em oceanografia física e biológica. Hoje, permanecem 2 departamentos, né, a de oceanografia física, química e geológica e outro de oceanografia biológica. E nós temos graduação, sim. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Quando eu falo do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, compreendam que tem a sede em São Paulo, que não é na praia, mas é relativamente perto, né, 70 quilômetros. Tem uma base sul lá em Cananéia, né, que é essa que vocês estão vendo aqui. Tem uma base norte em Ubatuba. E no Porto de Santos ficam nossos 2 maiores navios, que é o Alfa Crucis e o Alfa Delfine. O Alfa Crucis é esse grandão aqui, de ângulos mais agudos, e o Alfa Delfine é esse mais arredondado, menorzinho aqui. A sede em São Paulo abriga cerca de 40 docentes, como eu, e 140 servidores técnico-administrativos. Nós temos aproximadamente 40 laboratórios de pesquisa em todas as áreas da oceanografia, então abrange as 4 áreas e cobre vários assuntos dentro de cada área. Eu mencionei isso, de cobrir as 4 áreas, de ter um número grande de laboratórios, porque isso nos dá um certo equilíbrio dentro do curso. Então, mantém a interdisciplinaridade, não sendo uma coisa apenas no papel, mas funcionando na prática. Ele contempla um centro didático, que é um segundo prédio, um pouco mais recente, com 6 salas de aula e 6 laboratórios para aulas práticas. As bases, a base de Ubatuba, tá, e a base de Cananéia são postos avançados, onde se fazem trabalhos de campo. Então, são locais onde professores e alunos vão para fazer coleta de amostras, para estudar o oceano em loco, no local, coletar dados in situ. As embarcações, na verdade, tem essas 2 grandes que eu já havia mencionado, né, o Alfa Crucis e o Alfa Delfine, e há barcos menores, o Albacora e o Veliger, que são barcos de pesca modificados, né, para ter um caráter um pouco mais didático. Vocês vão ver um pouco mais para frente que é obrigatório que vocês embarquem, não necessariamente nesses navios, se vocês puderem embarcar em outros navios, inclusive internacionais, vai da oportunidade, né? Mas, em todo caso, a maioria dos nossos estudantes embarca nesses veículos aqui. Esse é o prédio novo que eu tinha falado, né? Ele foi criado formalmente em 2001, com a primeira turma ingressando em 2002, né? E a gente, corpo docente, tenta manter o curso atual, sendo sempre aperfeiçoado, e tem tido relativo sucesso nessa empreitada. Muito bem, o curso de oceanografia é um curso de bacharelado, tá, de 5 anos, ou seja, são 10 semestres, com tempo máximo de 15,
O curso é ofertado em tempo integral, o que significa que tem aulas de manhã e tem aulas à tarde, o que torna difícil para quem trabalha se manter no curso de oceanografia. Isso é um ponto a ponderar. A carga horária total é de 4.455 horas, então é um curso mediano em termos de carga horária. Há cursos com mais carga horária, como medicina, por exemplo, e há cursos com menos, como é o caso da física. O aluno deve cumprir um estágio embarcado de 150 horas. O IO hoje tem 180 alunos de graduação. Isso, nesses 5 anos, é o que vai acumulando de alunos. Então, não é tão pequeno assim, né? A estrutura curricular funciona da seguinte forma. Temos um módulo básico, disciplinas obrigatórias, daquelas 4 áreas-chave, né? Ministradas no IO e em outras unidades. Lembrem-se, vocês vão para uma universidade grande, então aproveite. Você pode fazer curso de física com físicos, de matemática com matemáticos, e assim vai. Então a formação, a base é forte. Tem um módulo profissionalizante que contempla disciplinas obrigatórias, com foco em diferentes aspectos da oceanografia, e tem um módulo complementar com disciplinas optativas. Então tem aquelas disciplinas que você é obrigado a cursar, que são básicas, que não dá para falar que a pessoa é um oceanógrafo se não cursar aquilo, né, se não tiver um bom aproveitamento nessas disciplinas, mas tem um conjunto de disciplinas que é de livre escolha. Então com isso você consegue customizar, né, personalizar a tua carreira. E em geral o que o pessoal faz é direcionar mais para uma área ou para outra, ou para um par delas dentro da oceanografia. E tem o estágio embarcado, que é de 150 horas, tem quem faz pipocado, né, faz pequenos embarques junto à costa, quem gosta mais da oceanografia costeira, ou faz quase tudo de uma vez só e pega um embarque desses que vão para o meio do Atlântico, por exemplo. Varia, depende da oportunidade. Há organizações discentes, tem o centro acadêmico, o famoso Ponta Massa, né, e tem a IO Júnior, que é uma empresa júnior, que foi nucleada no próprio IO, e é uma empresa de consultoria em oceanografia, organizada e gerida por estudantes. Do ponto de vista da instituição, quem que é o oceanógrafo que nós queremos formar? Nós queremos formar um profissional que possa atuar com competência em diversas áreas de ciências marinhas, tanto para geração de conhecimento como para aplicação técnica. Ou seja, se você quiser seguir carreira acadêmica, fazer mestrado, fazer doutorado e depois começar a trabalhar, as suas necessidades estão contempladas no nosso curso de graduação. Caso você resolva partir para o mercado de trabalho ou para o terceiro setor, idem. Tá? Então a ideia é dar uma formação que te permita ter, como eu costumo dizer, uma caixinha de ferramentas bem cheia. Busca essa formação no profissional atualizado e internacionalmente inserido. Inclusive a nossa pós-graduação tem um acordo de dupla titulação com a University of Massachusetts, nos Estados Unidos. Então você faz o curso, parte aqui, parte lá e sai com 2 diplomas. A ideia é que o nosso profissional tenha uma visão crítica, que tanto falta no mundo de hoje, que seja capaz de interpretar os fatos e tirar suas próprias conclusões baseados no método científico, tendo um raciocínio lógico e bem estruturado. E como eu já disse N vezes, né, a gente se pauta pela multidisciplinaridade. Além disso, nós queremos formar um cidadão ético, né, profissionais versáteis, conscientes e responsáveis com uma visão de futuro, com um perfil integrador, inovador, criativo para a resolução de problemas, com atuação empreendedora, colaborativa e abrangente no atendimento às demandas da sociedade. Ou seja, não é apenas formar uma pessoa com um perfil acadêmico que sabe resolver problemas encaixadinhos, né, problemas do tipo vestibular, onde tem um problema, tem uma solução, se você sabe a solução daquele problema, você junta A com B e está feito. Não. É muito além disso. Tem a questão da ética, principalmente para quem trabalha com animais. Nós queremos profissionais que conseguem, me perdoem a analogia futebolística, mas que conseguem ser goleiro e na outra partida ser o ponta esquerda. Tá? Uma pessoa versátil, uma pessoa que consiga encarar projetos com bastante autoconfiança, com bastante capacidade de se, em bom português, de se virar em qualquer situação.
A gente gostaria muito que fosse assim, e aparentemente a gente está conseguindo fazer um bom trabalho, porque ano após ano, no Guia do Estudante, podem reparar que entre os melhores cursos, na verdade, entre os cursos 5 estrelas, aparece o curso de oceanografia da Universidade de São Paulo. Em termos de atuação profissional, os nossos egressos têm atuado em empresas que atuam na área marinha, oceânica, tá? Navegação, portos, petróleo, gás, minérios, pesca e agricultura. Evidentemente, tinha muita gente trabalhando em empresas que dão suporte às atividades de exploração de petróleo da Petrobras e de outras empresas de petróleo e gás, mas principalmente da Petrobras. Ela era um lugar, ela e as empresas que a circundam, né, que orbitam em torno da Petrobras, era um grande empregador de oceanógrafos. Agora, continua, mas não tão intenso como já foi. Órgãos públicos nacionais e internacionais, como esses aí listados, inclusive como civil na Marinha do Brasil, não implica que para trabalhar na Marinha você tenha que se tornar militar. Você pode ser um servidor civil da Marinha, né? É um funcionário público que trabalha para a Marinha. Se você quiser seguir carreira militar, também pode. Então, tem bastante militar oceanógrafo, tá? Muito bons, por sinal. No INPE, apesar de ser um instituto de pesquisas espaciais, tem satélites que olham para o oceano. Essa é a minha especialidade, né? E também você consegue seguir carreira ali. Tem a carreira de ensino e pesquisa, né? Consultoria para empreendimentos, órgãos não governamentais, enfim, tem um mercado razoavelmente vasto. Sobre atuação profissional, há uns anos atrás nós fizemos uma pesquisa. Do ponto de vista, assim, do grande esquema das coisas, a taxa de desemprego dos oceanógrafos que responderam a essa pesquisa era menor do que a taxa de desemprego de profissionais graduados no Brasil. Portanto, não é uma profissão do tipo elefante branco, tá? Ela é tão boa como qualquer outra. Há algumas um pouco melhores, há algumas um pouco piores, mas a gente estava a gente estava com um percentual de desempregados bem menor do que a média nacional. Então, sim, é uma profissão possível, né? É algo que tem potencial para te alavancar a tua vida profissional. Os oceanógrafos, na verdade, 80% deles, vão um pouco além da graduação, tiram um mestrado, tiram um doutorado, não necessariamente logo depois que terminam a graduação, mas acabam partindo para a pós-graduação por necessidade de mercado. Nossos egressos, eles têm conseguido se colocar em empresas grandes, multinacionais, dessas que atuam nessas áreas que nós estamos listando aqui, e também conseguem fazer a pós-graduação, se assim desejarem, nas melhores instituições nacionais e internacionais. A formação que nós oferecemos te permite cursar sem problema nenhum uma pós-graduação no exterior. Nossos alunos têm um histórico de ter um bom desempenho fora do Brasil. Então, o que significa que a formação que nós damos aqui é tão boa na graduação, é tão boa quanto a que é dada lá fora, porque eles acompanham os cursos de pós-graduação lá fora sem problema algum, sem sofrimento. Evidentemente tem que estudar, né, gente? Mas é plenamente possível. Tá? Se vale a pena investir no curso de oceanografia? Sim, absolutamente sim. Eu sou entusiasta dessa área. Eu já trabalhei com computação no mercado, não fora da área acadêmica. Já trabalhei com pesquisa fora do Brasil. E sim, dá para fazer muita coisa. Tanto em qualquer um desses setores que eu mencionei agora há pouco, é possível e existem vagas, tá, para bons oceanógrafos. Evidentemente você tem que se aplicar no teu curso, aprender o que você tem que aprender, ser um bom profissional. Mas as vagas estão lá. E as vagas, principalmente, elas aparecem e precisam de gente versátil. Lembra? É uma ciência interdisciplinar, então versatilidade é necessária. E gente que sabe pensar, gente que tem o método científico introjetado, tem o método científico funcionando direitinho dentro da cabeça, para poder resolver problemas, né? O sonho de qualquer empregador é ter alguém que trabalhe com ele, um parceiro que seja capaz de resolver problemas, né? Não de criar problemas adicionais, evidentemente. Tá? Como é que está o mercado de trabalho? O mercado de trabalho já teve melhor, não vão tampar o sol com a peneira,
né? Na época áurea da Petrobras, tinha um déficit de oceanógrafos muito grande. Agora, depois de todos os problemas que ocorreram e por causa da economia global também, o mercado não está tão aquecido assim, mas o petróleo continua lá. A exploração no oceano continua lá. As empresas, independente de serem brasileiras ou não, continuam precisando de oceanógrafos aqui, no local. Então, ainda há muito o que fazer. Isso é um jargão da Marinha, a propósito. Mas alguns conselhos que eu posso dar. Tá? Inclusive está escrito ali. Inglês pesa no currículo? Pesa. Então, evidentemente, né? Inglês, eu costumo dizer que inglês ruim é a língua franca da ciência. Então, se você vai para qualquer carreira científica, tenha inglês funcional. Né? Não se trata de declamar poemas em inglês, mas o inglês científico tem que estar em dia, tem que estar afiado. Nossa pós-graduação, ela tem mestrado, tem doutorado, é um dos cursos mais antigos do país, com mais de 40 anos, já otorgou mais de 700 títulos, então a USP tem egressos pelo Brasil inteiro, na verdade pelo mundo inteiro. É reconhecido pela CAPES como um curso de excelência, nível internacional, com o conceito 7, que é o máximo, né? Não vai até 10 não, vai até 7 e a gente é 7. Além disso, é um curso que te abre portas. Né? Os egressos da nossa pós-graduação conseguem posições naquilo que eles almejam, né? E, novamente, em todos os cantos do mundo. Tá? É muito gostoso ser capaz de dizer isso, mas há oceanógrafos formados pelo Instituto Oceanográfico, ou seja, que passaram em algum ponto de sua carreira por aqui, espalhados pelo mundo todo. Então não é só Brasil, o Brasil evidentemente tem nos 4 cantos, todo lugar, na verdade não nos 4, né, porque tem uma parte do Brasil que não tem muita oceanografia, mas nas bordas do Brasil inteiro nós temos oceanógrafos atuantes, né, professores, profissionais de pesquisa, que passaram pela nossa pós-graduação. Até 2011, os cursos que haviam, os cursos no Brasil haviam graduado quase 3.000 oceanógrafos. Então esse é o mercado, né? Esse é a cara. Começou com bem pouco, né? Aqui desde 74, 75, e aumentou o número de instituições de ensino superior que formam oceanógrafos. Então nós temos aí 3.000 concorrentes, né? Tá, o nível salarial varia muito. Tá? Levantamentos realizados no âmbito dos cursos de graduação mais antigos apontam que cerca de 80% dos graduados continuam trabalhando com oceanografia. É uma profissão regulamentada, tá? Foi regulamentada em 2008 e tem uma associação de classe que é a Oceano, que regularmente coloca vídeos no YouTube e tudo mais. Se quiser mais informação, tem onde procurar. Como é que você vai ingressar? A maior parte das vagas é preenchida pela FUVEST, né? Uma parte das vagas é atualmente preenchida por meio do SISU, né, o Sistema de Seleção Unificado. A nota de corte já foi maior, né, por volta de 2004, 2005. A nota de corte era mais semelhante assim à da medicina, né, então era bem alta, né, meio assustadora assim. E ela, com o tempo, né, depois que teve um primeiro boom ali de oceanógrafos, essa nota de corte foi caindo e agora ela está uma nota de corte mais próxima da média da USP. Uma parte das vagas é preenchida via SISU, né, Sistema de Seleção Unificado do Governo Federal. Nós aceitamos transferências de outros cursos, nós recebemos recentemente alguns alunos da UERJ, por exemplo, mas depende da disponibilidade de vagas, não é automático. Né? A equivalência de disciplinas também depende de análise por parte do corpo docente, para ver qual disciplina da instituição X equivale a qual disciplina da USP, se é que tem alguma equivalência. E além disso, a USP tem programas inclusivos para a rede pública. Né? Tem moradia estudantil, tem refeição subsidiada e tudo mais. É uma questão de se informar sobre esses aspectos específicos. Do fundo do coração, eu realmente espero ver vocês novamente. Por ser um instituto relativamente pequeno, nós temos 40 vagas por semestre, por ano, perdão.
As pessoas se conhecem muito bem, há uma certa proximidade, para o bem ou para o mal, entre professores e alunos. Então, a gente forma uma comunidade pequena e as pessoas acabam se conhecendo bastante. Isso é extremamente vantajoso para quem é aluno, porque você não é mais um número, como nesses cursos muito grandes, né, como curso de engenharia, de medicina, coisa parecida. Isso dá uma aparência um pouco mais, como eu vou te dizer assim, turminha, né? É um grupo legal que acaba se integrando e acaba gerando amizades que perduram ali por algumas décadas. Isso é muito positivo. Então, realmente eu espero que vocês pensem bem, é uma decisão grande, escolher por uma profissão, escolher por um curso de graduação, e que vocês façam isso da forma mais lúcida e mais informada possível. Eu espero ter cumprido parte desse papel. Um abraço e até logo.